Oi, meus amores do quarto ano, hoje, dia 26, quinta-feira, nós vamos dar continuidade, tá? Nosso conteúdo de geografia. Eu peço que vocês coloquem na página 28, tá certo? E antes de começar, eu quero lembrar tudo aquilo que a gente já estudou, tá certo? Que o nosso país, ele é formado por 26 unidades federativas ou estados, né? E um distrito federal, juntas. Todas essas unidades, elas formam a República Federativa do Brasil, que são chamados de estados brasileiros, tá bom? Inclusive o Distrito Federal, tá? Então, para começar, quero que vocês coloquem na página 28 para acompanhar a explicação, para facilitar, tá certo? Aqui na página 28, nós temos uma ilustração que nos leva a conhecer mais sobre as unidades político-administrativas. União, estados e municípios, tá? O que é a união? A união é essa. Então, a união, o que é a união? A união é a pessoa jurídica de direito público interno, entidade federativa autônoma em relação aos estados membros, municípios e Distrito Federal. Tá certo? Então, ela possui competências administrativas e legislativas determinadas constitucionalmente. Eu sei que é um pouco complicado de entender, tá? Mas é só para a gente ter, assim, uma ideia, tá certo? Então, essa ilustração, ela mostra aí que, de acordo com a Constituição Federal, a República, ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, ou seja, o que é indissolúvel? A gente já explicou, uma coisa que não pode se desligar, não pode se separar, tá? Então, vamos prestar atenção aí nessa ilustração. Aqui nessa ilustração, nós vamos perceber que essas unidades, elas são governadas por 3 poderes públicos, tá? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? Ó, como a gente pode ver, ó, a união dissolúvel dos estados e municípios não pode se separar, tá? É uma coisa que não pode se separar, não pode se desligar. Aqui no Poder Executivo, tá certo? O que é o poder? O Poder Executivo administra o país, os estados e os municípios, tá certo? Que é o presidente da República aqui na União. Nos estados e Distrito Federal, o Poder Executivo é o governador. E nos municípios, o Poder Executivo é o nosso prefeito, tá bom? O Poder Legislativo elabora projetos de leis para garantir direitos e deveres à população. Então, é o Poder Legislativo que é responsável, tá, por essas leis. Lá na União, o Congresso Nacional, tá, que é a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Lá na União são os deputados e os senadores que vão elaborar esses projetos de leis. Lá nos estados, a Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais e distritais. E no nosso caso, município, né, nos municípios, a Câmara Municipal, ou seja, os vereadores que vão ser os responsáveis aí por elaboração desses projetos de lei, tá bom? O Poder Judiciário preserva o cumprimento e respeito às leis. Ele que faz se cumprir as leis, tá bom? Então, é os juízes que são responsáveis, tá? Na União Distrito Federal. Tia, por que aqui nos municípios não tem? Porque o judiciário atua na esfera federal e estadual, mas não na municipal. Portanto, os profissionais do judiciário que trabalham nos municípios respondem diretamente ao Estado e ao governo federal, dependendo da área, tá bom? No Brasil, o presidente, os governadores, prefeitos, vereadores e senadores, eles vão ser escolhidos por meio das eleições diretas, tá? As eleições diretas é o povo que escolhe, tá bom? O povo que escolhe quem vão ser os seus representantes. E a gente também sabe que o voto ele é secreto e direto. Todos os brasileiros alfabetizados têm o direito e a obrigação de votar. Então, todas as pessoas, os brasileiros que são alfabetizados têm esse direito. O voto ele vai ser facultativo, ou seja, a pessoa vai ter a opção de escolher votar ou não.
apenas para os analfabetos, para os jovens de 16 e 17 anos e para maiores de 70 anos, tá bom? Eu peço que vocês façam a leitura dessa página com mais calma, tá bom? E quero que vocês façam uma pesquisa mais a fundo desses 3 poderes, para que vocês possam entender melhor. Beijo!